Boa noite, pessoal. Estamos começando aqui mais um podcast Vida Saudável de Debate. Estamos aí com mais de 112 episódios, é isso, Edir? Esse é o episódio de número 112. 112 episódios. Olha o tanto de episódio que tem para vocês aí escutarem, indicarem para as pessoas. Lembrando que aqui é um canal voltado à saúde. É um canal onde a gente investe o nosso tempo aqui para poder passar conhecimento para vocês. A gente está aprendendo aqui o tempo inteiro, né, Edir? Nossa, o tempo todo. A gente sai daqui bugadamente. Cada convidado é um novo aprendizado pra gente. Eu sou o Luciano Viana, vou falar dos patrocinadores aqui da Fox Assessoria Esportiva, que é a empresa de gestão esportiva dentro de condomínios clube, levando esporte, saúde e lazer. Também a Kamikaze Digital, que é a empresa de comunicação visual, e também a Kamikaze Quadros, que fazem quadros personalizados. E também podemos falar aí do Empório Manjericão, né? Isso, a melhor loja de produtos naturais, agora de novo endereço. A loja está linda, a gente mudou faz uma semana. Se você ainda não conhece, vale a pena conhecer. Se você é fora de São Paulo, pode comprar pela loja online. Tá fraca não, hein? Aí tem o QR Code ali na tela, ó. Se falar que viu a gente aqui, tem um descontaço. De 50%, é isso? Pode ser. Ele quer me levar à falência, né? Até eu vou comprar. Hoje a gente tem um convidado muito especial, que é o Dr. Diego Guirra, cirurgião dentista, especialista em harmonização orofacial. Ele vai explicar o porquê orofacial. Reconhecido nacionalmente pelo desenvolvimento do método exclusivo LSP, Luz, Sombra e Personalidade. Quero saber sobre isso, hein? Bora, agora é a hora. O currículo aqui é grande. Meu irmão, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Obrigado. Satisfação aí de você ter aceitado aí vir conversar, explicar e dar uma aula aí pro povo. Bora lá, vamos junto, né? Já vamos começar o seguinte, por que Orofacial? Orofacial, por que isso daí? Bom, primeiro de tudo, obrigado pelo espaço, obrigado pela conversa. Vamos fazer isso daqui acontecer para que as pessoas saibam mais sobre a minha área e se apaixonem assim como eu sou apaixonado pelo que eu faço. A palavra orofacial, na verdade, a harmonização orofacial foi criada por conta de dentistas, né? Então, a gente estava conversando aqui sobre como começou a área. Então, em 2014 foi quando a gente foi liberado a trabalhar com harmonização. Na verdade, harmonização não, injetáveis, toxina botulínica, preenchedores, que na época a gente não era liberado. 2014? 2014 foi recente. quando a gente foi liberado a trabalhar. Antigamente, a gente só poderia trabalhar na parte terapêutica. Então, toxina para pacientes que têm dores, cefaleia tensional, dores por conta de bruxismo, ácido hialurônico em articulação, por exemplo, ATM. E aí depois começamos a usar para a parte estética. Então, em 2014 foi quando saiu a nossa primeira liminar em liberação. Então já existia antes, assim, meio... O pessoal já usava lá em 2010? Já usava, mas sempre sempre usava para a parte terapêutica. Nada estético, sempre funcional. Então, era algo que era muito limitado. E é engraçado porque eu estava conversando, inclusive, com a Paty sobre essa questão. Quando você sofre um acidente de carro aqui, você bate seu rosto no poste e desfigurou você. A pessoa que vai te atender e vai te operar dentro de um hospital é um dentista, não é um médico, não é um cirurgião plástico, não é ninguém. A pessoa que vai fazer a sua cirurgia de face é um bucomaxilo, é um dentista. E aí a nossa briga começou daí porque, como um dentista reconstrói a face de um paciente que sofreu um acidente e não pode aplicar um botox no pé de galinha? Então, era essa a nossa grande briga lá em 2014. Então, eu me formei na faculdade de 2014 para 2015 e foi aí que eu comecei a trabalhar com injetáveis. Fiz o primeiro curso, bem descontraído, e fui para essa área. Em 2017 para 2018, começou o nome harmonização orofacial. Porque começaram a levantar a pauta de virar uma especialidade dentro da odontologia, né? Então, eu sou dentista, e então precisava ter a especialidade para que a gente fosse garantido por direito a trabalhar na área. Então, por que se chamar orofacial? Aí vem a pergunta. Oro vem de boca, né? Então, orofacial tem tudo a ver com dentista. Se eu tiro a oro da palavra, eu passo a não falar como dentista, eu passo só a falar de uma pessoa que trabalha somente com face. Só que hoje todo mundo conhece como harmonização facial, e eu também acabo usando muito a harmonização facial. A sigla é sempre HOF, mas a gente usa sempre a palavra a harmonização facial e não orofacial em si. Então, para um dentista atender essa área de harmonização, ele precisa ter uma especialidade.
É uma exigência, não? Não é uma exigência, porque nem médico e nem dentista precisa ter especialidade para trabalhar com algo, né? Então, a gente faz a faculdade, sai como generalista e a gente pode trabalhar como generalista na formação, só que você tem a especialidade. Se você quer se tornar melhor na área, nada melhor do que você se especializar em algo. Então, você vai fazer uma especialização para aprender mais sobre isso. Por exemplo, eu dou aula e o meu curso livre é para dentistas que não são ainda especialistas. Está tudo bem, porque ele vai começar a trabalhar na área e depois disso ele vira um especialista. O maior medo do aluno é ele investir o dinheiro numa especialização e ele não gostar de fazer aquilo que ele aprendeu. E a especialização são durante 2 anos, 2 anos e meio, dependendo da É uma pós. É uma pós. Então você fica 2 anos estudando aquilo que você não quer. Então ele fala, eu vou investir meu dinheiro, sendo que eu posso trabalhar mesmo não sendo especialista, mas eu queria testar para saber se isso vale a pena para mim mesmo, sabe? Então a especialidade em si, ela existe para nos garantir que a gente pode trabalhar na área, mas a gente não precisa ter a especialidade em si. E qual profissional pode hoje trabalhar com harmonização? Eu brinco que hoje todo mundo, mas Não, mas, por exemplo, o médico e o dentista, ele não Médico- precisa da especialidade. médico e o- dentista não precisa. Desculpa te cortar. Gente, se eu cortar vocês Não, me parem, porque não, eu adoro não tem Era essa a falar. problema. pergunta mesmo. Era essa a pergunta. Eu adoro falar. Então, médico e dentista não precisa de especialidade. A gente também dá aula para biomédicos, fisioterapeutas e enfermeiros. E essas três áreas precisam da especialização para ingressar na área. Então, o fisioterapeuta precisa Físio ser... também. Físio também. Ele precisa ser dermatofuncional. Tanto enfermeiro, biomédico e farmacêutico precisa ter pós em estética. Então, eles precisam ter a pós para trabalhar na área. E outros que não é nada. E aí, por exemplo, estão entrando na área. Acho que agora o Conselho de Biologia liberou. A Educação Física, eu acho que está brigando também para É mesmo? entrar. E esteticista também está atuando na área, né? Mas esteticista não tem conselho. Então, não tem ninguém que rege os esteticistas. Então, por exemplo, eu não dou aula para esteticista ainda. Porque como eles não têm conselho, é difícil a gente também ter um regulamento em relação ao que eles estão fazendo. O seu curso é só para dentista. Na verdade, não. Para todos, menos para biólogo, Físio. biólogo, educador físico e esteticista. Os que estão para sair ainda. Porque ainda estão para sair, tá numa lutinha aí, numa briga. Entendeu? Mas para quem está contratando, quem vai fazer uma harmonização facial, é importante que essa pessoa questione se esse profissional tem especialização. Olha, Para cair na mão de um bom profissional. Como funciona isso? é engraçado, e de que a gente estava falando também sobre rede social, né? De entrar aqui. E eu acho que a rede social é sempre uma pegadinha. Então, existem profissionais muito bons dentro das redes sociais, mas existem profissionais que vivem somente do marketing da rede social. E aí isso que confunde muito o paciente, né? Porque o paciente ele fica sem saber o que fazer, para onde ir, com quem fazer o procedimento e principalmente se ele está correndo risco dos procedimentos acontecerem. Que Então, existem Que muitos. existem, claro. Qualquer coisa, né? Você espremeu uma espinha e infeccionou mais ainda essa espinha, você pode ser levado para um hospital. Então, assim, existem riscos. Então, o que a gente sempre preconiza é entender quem é esse profissional, se ele é idôneo, se ele tem mesmo uma faculdade, se ele tem um diploma, se ele tem casos clínicos, se ele tem casuística, se ele mostra o potencial resultado dele, mas mais do que o potencial resultado, pacientes satisfeitos na cadeira, né? Então, uma das coisas que a gente usa muito nas redes sociais são os casos de paciente e como o paciente se sente pós-procedimento. Porque nada melhor do que o próprio paciente falar por mim, do que eu ficar falando o tempo todo como se fosse um panfleto ambulante. Então, o paciente feliz faz com que outras pessoas me escolham também, né? Legal. O seu método, o LSP, que é luz, sombra e personalidade. Explica para nós esse... Bonito esse. Bonito, né? Gostei, Chique. né? Acho que dá para fazer um curso de Imaginei uma que era- mentoria. Dá uma Imaginei que era o mentoria. nome, isso. né, Ó, o nome para inglês, sua tal, mentoria. né? Curso para sua mentoria. Lu. Luciano Silva Pereira, né? Luz, sombra e personalidade. Mas é um nome bacana. assim. Na verdade, eu vou falar um pouquinho de como começou isso. Então, eu trabalho com harmonização há 10 anos, né? Então, estou na área há muito tempo. E há 2 anos atrás, a gente registrou o nome LSP porque
Eu dou aula há 8 anos. E aí eu sempre explicava para os alunos o método. Então, você faz assim, você aplica aqui, você faz assado, vai ter esse resultado, vai ter isso, vai ter aquilo. Só que era muito difícil a gente ter uma metodologia que passasse para o aluno literalmente o que eu vejo e por que eu tenho resultados com meus pacientes. Então, o aluno ele vinha para aprender minha técnica, mas mais do que minha técnica, o aluno precisava entender como eu vejo o paciente para entregar aquela técnica. Porque você chega no consultório, eu sei que às vezes o paciente chega para fazer só um botox, né? Então ele vem para fazer isso. E a maior dificuldade do nosso aluno é fazer com que esse paciente entenda que ele não precisa só de um botox, ele precisa talvez de uma hidratação de pele, ele precisa de um bioestimulador, ele precisa de uma toxina, de um preenchedor em alguma área, e eles não conseguem falar isso para o paciente. Então o que a gente fez foi traduzir como que o Dr. Diego olha para o paciente. Então, a partir do momento que eu comecei a tentar entender como eu olhava, porque também é difícil, porque é muito intrínseco da nossa característica, eu comecei a voltar um pouco no passado, né? Como eu era quando criança, adolescente. Então, eu brinco assim que desde criança eu sempre soube quem eu sou. Então, eu sempre soube que eu era gay, e então eu amava coisas de meninas. Então, eu ia brincar com as minhas irmãs, eu brinco com todo mundo que eu falo assim, que eu ia brincar com as minhas irmãs, ia ser a Sandy Júnior. Eu tinha que ser a Sandy, minha irmã tinha que ser o Júnior. Ia dançar eu tinha que ser a Sheila, minha irmã o jacaré. E a mesma coisa com maquiagem. Então, eu tinha que maquiar as bonecas, eu tinha que maquiar minhas irmãs, eu não deixava elas se maquiarem. E com as minhas amigas da faculdade também era a mesma coisa. E aí, quando a gente vai pra luz e sombra, aonde eu coloco o iluminador na face de uma mulher que tá sendo maquiada, onde eu coloco sombra para trazer mais contorno. Então, o meu olhar, ele é muito característico do que? Onde eu vou ter que iluminar essa face, aonde eu preciso tirar sombras que não estão sendo necessárias, ou eu preciso causar sombra para trazer mais contorno para esse rosto. Então, luz e sombra, ela é literalmente ligada ao meu olhar clínico de onde tem que ter luz, onde tem que ter sombra. E personalidade vem muito do que hoje é moda. Então, a moda já foi exagero. Todo mundo queria ter o rosto quadrado, volumoso, lábio grande, todo mundo queria ter isso. Agora, todo mundo fala sobre uma harmonização com naturalidade. E a naturalidade, eu acho que ela não me pega muito, porque na minha cabeça, a naturalidade, todo mundo não é mais natural. Todo mundo pinta cabelo, todo mundo faz a unha, todo mundo faz um botox. Quando você colocou um botox no rosto, já era, você já não é mais natural. Então, você não está envelhecendo da forma gradual mesmo. Então, naturalidade não existe. Então, para mim para eu entregar um resultado natural ao olho da pessoa, eu preciso mostrar quem ela é de verdade na face dela. Então, eu transformo a pessoa através da personalidade. Então, vem sempre de uma escutativa, de uma entrevista com o paciente, saber o que ele quer, de onde ele vem, o que ele trabalha, o que ele faz, por que ele quer fazer procedimento, como ele quer se mostrar para o mundo. E a partir daí a gente vem com um planejamento na luz e sombra para trazer essa caracterização na face dele. Mostrar a personalidade de verdade de quem ele é. Não é quantidade, então é qualidade. Você vai investigar, fazer um raio-x ali do seu cliente, analisar, realmente entregar não o que ele quer, o que o corpo não, agora a face dele está pedindo. Porque na verdade, cara, é engraçado, eu uso muito a minha face como exemplo. Eu sou uma pessoa que eu sempre fui muito expansiva, então eu chego, dou risada, converso, viro amigo de todo mundo. Só que, intrinsecamente, eu sempre fui muito inseguro com a minha imagem, porque eu não me sentia bem embaixo da minha própria pele. Eu não achava que meu rosto combinava comigo. Então, o que eu fazia, eu era simpático, eu era o bobo da corte. Porque eu fazia as pessoas gostarem de mim pela minha alegria. E eu tinha medo do que as pessoas iam julgar da minha face. Quando eu consegui fazer a harmonização em mim, me sentir melhor, me sentir feliz com a minha própria imagem, foi quando tudo foi descoberto. Eu falei, cara, esse Diego, mesmo que eu goste de ser extrovertido, alegre, eu tenho a minha seriedade, eu não preciso ser o bobo da corte o tempo todo. Eu posso ser uma pessoa firme de posição, porque as pessoas já enxergam isso na minha imagem e eu acredito na minha imagem. E mesmo assim eu sou alegre, então eu consigo trazer isso para o meu paciente. Ele pode ser quem ele quiser, na hora que ele quiser. Nossa, fiquei curiosa de ver um antes e depois Nem agora. vê, pelo amor de Deus. Depois eu mostro pra vocês. Eu era terrível, tá? Terrível. Mas deu tudo certo. No final das contas, eu tô adorando o que eu tô vendo. É isso. Isso daí. Você consegue passar isso para os seus, um exemplo, para os seus alunos, né? O seu paciente, para você tira de letra. Chega uma pessoa ali, eu quero fazer ali um botox. Você olhar, mas você tá precisando disso, você precisa daquilo. Você não está empurrando nada. Você está realmente falando o que o rosto dele está precisando. Eu fazia isso como personal. Então, eu falei, você está entrando aqui na academia querendo algo, mas eu vou te mostrar através de uma avaliação, né, completa que eu vou fazer em você,
o que realmente o seu corpo está precisando, não é o que você quer. Você quer entrar para fazer uma aula, às vezes, de spinning, você quer fazer uma aula de luta, sendo que, às vezes, você tem que começar numa aula de yoga, você tem que começar, às vezes, uma aula de postura, de um RPG, porque você está com bastante desvios posturais, um fortalecimento no seu ombro, e aí você encaixando, nossa, então eu quero fazer essa aula, eu quero fazer isso. Então, eu creio que você faz isso, né? Então, pro seu paciente é fácil. Agora, pro seu aluno, ele consegue entender isso? Ele consegue passar isso e ser um novo Diego aí, entrando aí. Diego, né? Diogo, né? Diego. É a Confundo dupla, Diego e Diogo Diogo. e Diego. Eu só Todo sei mundo Diogo, eu confunde. chamo ele de Diego. Normal. O que a gente fez dentro do curso, né? Então, montar um curso é muito difícil. Dar aula há 8 anos, todos os meses, faz com que a gente crie uma metodologia muito mais fácil de ser entregue. E o que eu fiz mesmo para o meu aluno foi criar 3 pilares principais. Então, a gente vai sempre preconizar o planejar, vender e executar. Então, meu aluno vai aprender a planejar. Então, o olhar dele clínico precisa ser treinado. Então, a gente faz várias dinâmicas dele avaliar o amigo dele avaliar a foto de alguém, da gente avaliar pacientes reais ali na hora. Eu faço um paciente modelo para eles verem como eu faço a avaliação, como eu entrego o resultado, como eu aplico no paciente. E aí, depois, eles vão para dentro da prática. E a prática também é a mesma coisa. Eu deixo eles avaliarem o paciente com o olhar deles, planejar. Depois, eu venho com o meu planejamento e bato com o deles. Depois, a gente vende esses procedimentos. Eles conseguem passar para o paciente o que precisa ser feito com autoridade, sem o medo de o paciente achar que eles estão enganando ou algo do tipo. Então, eles precisam treinar vendas. E, por último, eles vão aplicar a técnica. Tudo aquilo que a gente estava conversando. O aluno, ele vem muito achando que, assim, falta o detalhe do pontinho que o Diego faz, que é o que faz o Diego vender. E, na verdade, não é o pontinho que o Dr. Diego coloca em um ponto específico. O que faz o Diego vender é o olhar clínico, é como eu lido com o paciente, como eu planejo a face toda, como eu indico para o paciente sem empurrar nada, como que eu trago esse paciente para perto de mim, e aí sim, por último, eu executo. Entende? Então, é esse caminho das pedras que a gente dá para os nossos alunos dentro do curso. Que legal. Diego, e no caso de exageros, assim, você já comentou que diminuiu um pouco, né? Teve uma fase que era tudo muito exagerado, né? Era nítido que a pessoa tinha feito uma harmonização. E eu ainda vejo, né? Eu lido com, meu público é 90% mulheres, eu lido com mulheres o dia inteiro, que você olha e você fala assim, realmente o profissional podia ter dado uma outra direção para essa pessoa, porque desfigurou às vezes, né? Deixou de ser uma harmonização para ser, que o pessoal fala, uma demonização, né? Como que é isso no dia a dia? Por exemplo, chega uma paciente lá para você e você fala, não, se for para fazer isso, eu não vou fazer. Acontece isso, Diego? Todos os dias. Todos os dias. Edi, eu não tô trabalhando com o que eu trabalho há 10 anos e tendo paciente que tá comigo desde quando eu não tinha nada. Não tinha nada, só tinha força de vontade, uma cadeira verde e uma parede roxa, era onde eu atendia. Então eu tenho pacientes que estão comigo desde essa época. Eles brincam, tem paciente que vai comigo e fala assim, doutor, eu sou da época que você era pobrinho, andava de chinelo. E é engraçado isso, porque o paciente, ele me acompanha desde lá, pela credibilidade do tipo, amor, isso que você tá querendo fazer não vai dar para fazer, porque se eu fizer em você, depois sou eu que tô assinando. A pior coisa é que você vai sair na rua e todo mundo vai perguntar, não é porque quer fazer comigo, é porque todo mundo vai me crucificar. Então não Vai dá. perguntar para não ir, né? Então não dá para eu fazer algo que vai ficar ruim para você. E aí volta para a questão da personalidade. Só fica ruim para alguém quando sai da caracterização de quem é aquela pessoa de verdade. Então, eu tenho uma paciente que ela é muito o exemplo do que é personalidade forte. Ela é uma menina que é careca, ela é tatuada desde o pescoço, braço, tudo. Ela anda de Harley Davidson. Você imagina o rostinho dela. Você pensa aí, imagina o rosto dela. É de uma princesinha delicada ou é um rosto bem com volumes? Um lábio grande? Como você imagina? Não é isso? É um rosto bem forte. Então, é uma pessoa que não dá para eu colocar apenas meio ml no lábio. É uma paciente que ela quer 2 ml. E quando você olha pro rosto dela, aqueles 2 ml fica ótimo nela, porque combina com ela, com a personalidade dela. E aí, não dá para eu colocar esse lábio, por exemplo, em você, que você chegou aqui com um vestido todo florido, você tem um rosto doce.
Não combina. Então, aí que cria o exagero, porque não passa a verdade. Não é você de verdade. Então, o exagero está muito ligado à personalidade de cada um. Se eu erro na volumização, já era. E foi uma época de muito exagero. Até 2020, mais ou menos, foi uma época que foi muito difícil a gente controlar. E o que a gente tinha mais que fazer era controlar o paciente até aqui eu vou, daqui pra frente eu não vou mais. E assumir o risco de perder paciente. E tá tudo bem perder paciente do que perder credibilidade. Você chegou a perder paciente? Perdi. E o quê? Alguns pacientes. E pacientes bons, que pagavam, que faziam, que estavam ali o tempo todo. Mas chega um momento que você tem que escolher entre... Ética. Quem fez? O Diego. É. Nossa, o cara fez você. Deus que me livre, né? Você ganhou ela e perdeu vários. O Diego tá na Alameda Santos, vou pela Paulista, não vou nem... Não, eu acredito também que a pessoa pode querer aquele procedimento, mas ela não tem noção de como vai ficar depois. É isso. Hoje já existem aplicativos, já existem tecnologias que você consegue simular como a pessoa vai ficar. Se bem que a gente sempre tem uma imagem distorcida da gente mesma, né? A gente tem muita paciente que tem imagem distorcida. Então, pacientes lindíssimas, que você fala assim, meu Deus, eu não sei nem o que eu vou fazer com essa paciente. Só que ela tá ali, ela tá pedindo 1 milhão de coisas. E a hora que ela vai pedir 1 milhão de coisas, ela sempre usa a imagem de outra pessoa. Então, eu queria o lábio igual dessa pessoa, eu queria a face dessa pessoa. E você tem que conscientizar a pessoa. Essa pessoa é essa pessoa, você é essa pessoa, você é essa, ela é essa, e tá tudo certo. Então, essa descaracterização não pode acontecer. E hoje existem muitos aplicativos que fazem simulação real da face do paciente. Só que também não é fidedigno, né? Porque a gente tá falando de uma volumização que eu tô injetando com a minha mão e não tô fazendo por IA. Sou eu quem tô colocando em certos pontos. A quantidade também varia de ponto para ponto. Então, o 3D, por um tempo, a gente utilizou. Mas o paciente, ele fica muito ligado àquela expectativa do que ele viu no 3D. Pode estar até melhor no presencial, ali, no ao vivo. Só que ele quer a imagem Pode ser um que ele tiro viu. no pé. Isso. Então, Mesmo você colocando ali o miligrama ali correto, pode dar uma alteração naquilo ali? com certeza. Na verdade, tudo depende da forma como você injeta. Se você está injetando com agulha ou com cânula, a quantidade que você está colocando em cada ponto. Tudo isso pode alterar. Então, pode alterar no resultado final. E o material também reage de paciente para paciente diferentemente. Então, o paciente que está totalmente desidratado, o material não consegue reagir muito bem. Não que vá dar mal para o paciente, mas o material ele precisa de água para volumizar um pouquinho. Então, se o paciente está desidratado, como esse material vai ganhar essa água, essa hidratação local? Não vai. Então, É o paciente, então. Não é o o paciente, produto. não é só o produto, entende? Então, de paciente para paciente sempre vai ter um resultado diferente. Por exemplo, a Dai, que está aqui com a gente, minha social media. Coitada, a primeira vez que ela fez lábio com a gente. Ela ficou com o lábio deste tamanho pós-procedimento, não é? Coloca aí, Vocês não produção. estão vendo, mas a Dai tá aqui nos Não é? bastidores. Então, Dai ficou com o lábio deste tamanho. E tem pacientes que não ficam nem inchado depois do procedimento. E aí, tudo varia de organismo para organismo. O corpo humano não é 2 mais 2 igual a 4, né? Às vezes é 7, é 8. Eu nunca imaginava que a hidratação pudesse influenciar. Super Tem influente. gente que odeia água. Por exemplo, o ácido hialurônico, ele é uma molécula que o nosso próprio corpo produz. E o ácido hialurônico ele foi feito para hidratação. O nosso corpo produz ácido hialurônico para trazer hidratação para as células. Então, toda vez que eu tenho uma molécula de ácido hialurônico, ela é hidrofílica. Então, ela chama um monte de água para perto. Se eu estou colocando um gel de ácido hialurônico, o que ele vai fazer? Chamar água para aquela região. E aí, às vezes, o paciente não tem uma boa hidratação. Eu vou conseguir ter essa migração de água para aquele local? Não. Aí o material dura menos, o material não fica muito bem moldado na região, o material não se adequa àquele espaço, e aí você consegue ver relevos do material. Então, tudo isso pode acontecer com o meu paciente. A mesma coisa de paciente que tem retenção hídrica. Muito acontece dos pacientes fazerem preenchimento das olheiras e ficar com bolsa nas olheiras. Mas isso é somente uma retenção hídrica. Aí a gente pede para fazer uma drenagem facial, fazer uma massagem local, até mesmo diminuir a quantidade de material e aquela região fica ótima. Tudo isso é por conta da quantidade de água que acumulou ou falta dessa água que não acumulou ali. Entendeu? Nossa, nem imaginava isso. Tem como fazer tipo um checklist antes? Não- Só Uma deixa eu ver dieta. como é que você tá aqui. Teste. Uma dieta detox. Seria ótimo, né? Mas Agora não é mais detox, como que é que o pessoal fala? Eu não sei que eu não faço dieta. É uma dieta... Tô até precisando. Não, não é detox mediterrânea, não? agora. Não.
uma desinflamatória. Desinflamatória. Dieta detox já tá fora da moda. É, agora é Dieta desinflamatória. Diego, em questão de autoestima, né? Você é dentista. Uhum. Vamos dizer que hoje as pessoas que não têm os dentes bonitos são as pessoas mais infelizes que existem, que as pessoas não dão uma risada na vida. Uhum. Aconteceu, eu já vi várias pessoas de sorria pra foto, sorria. O cara falou, meu irmão, não tenho como sorrir. Aham. Isso é nem tchum. Por quê? Porque meu dente é feio, porque não sei o quê. A pessoa sempre é triste. E a pessoa que faz a harmonização, a autoestima dela, ela eleva muito mais do que uma pessoa que arruma os dentes, que faz ali uma lente, que arruma, coloca ali um aparelho. Qual que é a diferença em questão de autoestima? A gente brinca que a harmonização, a pessoa fica mais feliz fazendo a harmonização do que comprando uma casa. Porque É mesmo? ela se sente muito feliz com ela mesma. Porque a gente não faz harmonização em uma pessoa que tá super contente com a própria imagem. Eu não trato uma pessoa que tá extremamente contente, feliz, não precisa de nada. A pessoa que me procura é a pessoa que precisa daquilo que ela Ela já já com baixa tá. estima demais. A autoestima dela tá lá embaixo, sabe? Ela não tá se sentindo bem. Então, o que a gente faz pro paciente? A gente tem paciente que chora na cadeira, a gente tem paciente que volta e agradece porque melhorou o casamento. Tem gente que volta e agradece porque. Arrumou um namorado depois da separação. Eu tô me sentindo bem. Eu tenho paciente, gente, pra vocês terem noção, que entra, ela não conversa quando ela tá lá dentro do consultório, é a primeira vez que vai. Quando ela volta, doutor Diego, volta outra pessoa. Doutor Diego, me abraça, me beija. Eu falo, gente, mudou a pessoa. O que aconteceu? Entrou uma outra pessoa aqui, é porque ela tá se sentindo bem com ela mesma. E dente é a mesma coisa, né, gente? Não adianta. Dente feio faz com que a pessoa seja feia. Ela pode ser linda. Sorriu sem o Isso é dente da verdade. frente, ela é horrorosa. Não é isso? Quando a gente bate o olho nisso, a gente tem que entender que a harmonização ela tá muito ligada ao sorriso do paciente. Vamos pegar o Ivo Pitangui, né? O Ivo Pitangui que a gente fala de cirurgia plástica, todo mundo conhece, é um nome muito renomado. E ele era uma pessoa que não tratava pacientes, não fazia nenhum tipo de procedimento no paciente de estética facial se o paciente não tivesse tratado o dente antes. Ele não fazia. Isso. Porque ele falava, não adianta eu fazer... Arruma aqui, Não adianta eu fazer um rosto lindo se você tá com o dente horroroso. Então, é assim que tem que lidar. Tanto é que a nossa clínica é 100% integrada com a odontologia. Meu marido também é dentista e ele faz a parte odontológica e eu faço a parte facial. Agora, a gente também vai ter corporal, a gente vai ter médico lá dentro. Então, a clínica está expandindo, né? Agora, dia 20, entrega a clínica nova. Dia 20 desse mês, graças a Deus. E aí, a gente tem outros profissionais abaixo da gente atendendo, porque a gente entende que hoje o espaço wellness, o cuidar do paciente como um todo, integrado, faz com que o paciente fique muito mais feliz. Nada melhor do que uma pessoa segura de si mesma, não é? Inclusive a perda de peso, né? Total. A perda de peso tá muito ligada a isso, né? Gente, eu emagreci 16 quilos. Eu tô me achando, tá? 16 quilos? 16 quilos. Caramba. E aí, esse emagrecimento começou em janeiro e agora, até agora, foram 16 quilos. Eu tô me achando, eu consigo amarrar um cadarço tranquilamente. Eu não 16 consigo te imaginar harmonização. 16 quilos. Eu não consigo te imaginar com 16 quilos a mais. E é engraçado porque todo mundo fala assim, Diego, você não mudou muito. Mas é porque eu tenho procedimentos no rosto. Então, meu rosto sempre foi bem contornado. Você é alto também, né? Se eu tava mais gordinho, se eu tava mais magrinho, meu rosto sempre teve muito contorno. E mesmo quando o rosto começava a ficar mais redondinho, eu ia lá, põe preenchedor aí pra deixar esse rosto mais quadrado pra ninguém ver que eu tô gordinho. E agora que eu emagreci 16 quilos, eu falo, gente, que delícia, que ótimo 16 quilos a menos. Eu consigo amarrar um sapato, eu consigo correr no parque tranquilo. Você tinha 3 dígitos? Não tava chegando, tava com 99. Tava com 99 quilos, fui para 83. Então eu fiquei muito feliz com isso. E o emagrecimento, ele também tá ligado à autoestima o tempo todo. Uma pessoa gordinha não significa que ela esteja infeliz, mas intrinsecamente ela se sente insegura, ela não consegue fazer coisas como outras pessoas que estão magras fazem. Então ela se sente, às vezes, fora dos ambientes, né? E a magreza, ela tá na moda agora. Eu não sei se vocês perceberam isso. Magreza tá na moda. Todo mundo tem que ser magro, feliz. Todo mundo tem que ser feliz, magro. Faz academia, acorda às 5 da manhã. Lê café com Deus Pai. Todo mundo tem que estar com a harmonização em dia. É uma moda, né? Então, É uma moda. É uma moda. Então, assim, a gente tá vivendo a era do emagrecimento. E o emagrecimento, ele tá muito ligado à autoestima da pessoa e também ao envelhecimento da face. Né? Então, a autoestima tá ligada ao envelhecimento da face e principalmente o emagrecimento também tá ligado a essa perda de peso e essa flacidez que acontece na face. Que é muito comum. Muito comum. E a gente vê muito a linha do Mounjaro, né, gente? Mounjaro, Ozempic, Saxenda, tudo tá entrando em alta. Está super em alta. E O pessoal pede isso pra você?
Pede muito. E, na verdade, não só pede para mim. Por que a gente está fazendo uma clínica integrada? Porque o paciente, ele procura tudo. E a gente é o melhor conselheiro do paciente, né? Então, hoje mesmo, agora há pouco, eu estava mandando o telefone da minha terapeuta para uma paciente, para vocês terem noção de como é a conversa. De como que é a avaliação, né? Não é só da face em si. E uma das coisas que a gente vê é que o paciente, ele vem já no processo de emagrecimento, o processo de emagrecimento acontecendo e ele está sentindo o quê? Caindo. A face dele está derretendo. E essa é a frase que ele fala: minha face está derretendo, eu estou me desmoronando. Porque a pele está sobrando. A camada de gordura está indo embora, a camada de gordura está muito em contato com a pele, a camada de gordura foi embora, nada sustenta essa pele. E aí tudo cai. E aí a hora que a gente entra com os nossos procedimentos, com ácido hialurônico para reestruturação de face e também os bioestimuladores para estimular colágeno novamente, deixar essa pele As firme. pessoas não têm noção disso, né? Somente homem, né? Não tem noção. Não tem noção. E o mercado masculino está subindo 15% esse ano, né? De homens fazendo procedimento. Bastante. O Bastante. seu é mais homem ou mulher? É louco isso, porque até então... Olha, eu tive uma reunião semana passada com a Ju, minha gerente, e falei assim: não, paciente homem, caso a gente não tem. Aí eu fui abrir minha agenda, num dia eu tinha 6 pacientes homens, um atrás do outro. Falei: não, eu tenho paciente homem sim. Porque a gente tem muito fluxo feminino, mas o homem tem crescido muito dentro do consultório Qual também. faixa etária? A gente tá falando Procura de... mais. De homem, a gente tá falando em torno de uns 30 até 50 anos. De mulher, a gente tá falando de uns 30 a 45. Que é minha procura maior, a minha procura, né? Mas a gente vê pessoas que trabalham com pacientes mais maduros e tá tudo bem. Eu não tenho tanta procura, eu acho que talvez porque eu não divulgue tanto esse público, né? Então, é mais por conta disso. E olhando para esse cenário masculino, a procura do homem ter crescido, é simples e exclusivamente pelo fato dele entender que com a harmonização facial ele pode ficar mais masculino ainda e não feminino. O medo do homem é ficar parecendo uma mulher. Então ele tinha medo de preencher o rosto e parecer feminino. E ele entendeu que às vezes a gente consegue trazer traços mais fortes, mais viris, mais masculino, que ele ocupe espaço e mesas com mais autoridade. Então os homens têm procurado a gente mais por conta disso. Quando coloca, pode ser tirado. Um exemplo, sei lá, deu errado, a pessoa não gostou, pode tirar ou não? Ou aquilo com o tempo que vai demorar lá uns 3, 4 meses para sair? Sim. E você viu o que ele tá querendo fazer, né? Meu sócio fez, a autoestima dele foi lá pro alto. Então, ele era uma pessoa totalmente insegura, né? Um rosto meio redondo, né? Então, uma pessoa que falava muito baixo e muita segurança. E foi namorar com uma pessoa que fazia, a menina pegou ele, Clau, o cara mudou. É outra pessoa. É outra pessoa, não falar, o cara tá falando em público, tá falando nas redes sociais, autoestima, mudou o jeito de se vestir, entendeu? Se olha, sente, ficou um rosto mais bonito, entendeu? Aquele rosto meio... Você não nota, depois que você faz, você vai ficar olhando, foi zoado, aloprado, assim, durante uns 2 meses. E aí que é isso, né? As amizades... A chacota, né? Foi a chacota total, só que o cara tinha personalidade e segurou. Mas ele foi um centro de gozação zoado. Tipo, imagina se numa mesa, todo mundo tirando sarro da cara dele. Mas ele não foi zoado por conta que ele ficou feio. Não. Ele foi zoado Todos porque estavam ele fez feios. procedimento. Porque ele fez procedimento. É porque ele... É um preconceito. É isso. É a masculinidade frágil, né? Do tipo, eu não posso parecer que eu faço coisas femininas. Eu tô fazendo algo que vai tirar a minha masculinidade. E é isso, o homem que faz a harmonização, ele tem que ter peito, né, pra aguentar. Porque é isso, gente, zoação, falação, ter culhão mesmo, Muitos não né? contam, né? E a gente tem muito paciente que não conta. Muito Então, o meu eu paciente. fiz botox. Olha lá. Tô falando, quando eu fui fazer, eu fiz 2 vezes aqui só. Aham. Mas aí estou falando, você não vai olhar pro rosto. Ah, tô satisfeito com o meu rosto, legal, mas pô, você começou com melasma, você já tá com a idade X, entendeu? Aí você vai lá, a pessoa, opa, posso fazer um diagnóstico aqui? Eu lembro até hoje que eu fui lá, não, você rapidinho aqui. A menina foi lá, colocou o negócio, tudo, ficou quase 2 horas comigo. Olha você aqui. Eu falei, meu Deus, isso aqui, ó, de tanto você dormir às vezes de um lado, faz isso aqui com a sua pele, não sei o quê. Coisa que eu nunca ouvi falar. Sim. A gente tá preocupado com o corpo, você tá preocupado com o rosto. É O isso. rosto, no máximo, você vai olhar o quê? Seus dentes. É. Vou lá no dentista e tal. Ah, começou alguma coisa. Começou aqui com olheira. Opa, tem que ir. Comecei com isso aqui. Então, interessante você estar falando aí. Tô aqui só Só pensando, eu sou o próximo. E aí, Luciano, você trouxe a pergunta do... pode tirar esse material? Sim, ácido hialurônico ele é 100% removível. Então, é um material muito seguro de se trabalhar, né? Diferente, por exemplo, dos materiais permanentes. O PMMA que tem voltado muito em moda. Mas é proibido. Não é proibido, você acredita? Não Agora, acredito. tá a Achei que luta... fosse proibido. Não é, e tá a luta para a proibição. Mas não conseguem... Eu achei que a Anvisa tinha proibido. A defesa tá grande. Não, a defesa pelo PMMA tá muito grande ainda.
Mesmo sabendo que ele pode trazer sequelas absurdas ao longo do tempo. Mesmo, mas eu acho que pior do que existir no mercado o produto é profissionais que topam fazer esse tipo de material. E sem contar para o paciente o que pode acontecer. Porque é muito legal. Pensa, você chega lá no meu consultório e fala assim, eu vou usar um material em você que ele vai durar para sempre. Pensa, você vai ficar jovem para sempre. É um material que produz colágeno, um material isso e aquilo. Só que a gente está falando de um plástico, gente. É microesfera de plástico. Eu coloquei na fase do meu paciente... Corpo produz plástico? Não. Não. Então não vai ser biocompatível. E isso daí pode gerar um problema gigantesco lá na frente. Eu tive um problema com uma paciente de PMMA que ela fez há 21 anos atrás e teve que ser hospitalizada 9 dias internada com infecção de face por conta de PMMA. E aí você fala, cara, pra que eu vou fazer isso, né? Então, como uma pessoa... 21 anos depois foi da reação. Foi da reação. Então pensa, e ela é uma paciente de 70 anos. Então, pensa, com 70 anos, você tem que ser internada, passar por uma cirurgia, tirar o produto. Para o risco de ficar com sequela. Ela ficou com uma marca, né? Ela ficou com uma cicatriz na região do bigode chinês. Então, como você topa fazer isso num paciente sem pensar no paciente a longo prazo? Então, o ácido hialurônico, ele ainda continua sendo o material mais utilizado e mais seguro que a gente tem no mercado, porque ele é removível com uma enzima. A gente aplica uma enzima, o material começa a degradar em 4 minutos, 48 horas, ele terminou sua ação de degradação do material. Então, é muito rápido. Então, me dá segurança para qualquer tipo de intercorrência, complicação, o paciente não gostou do resultado, o material ganhou mais volume do que deveria. Então, eu consigo reverter e tratar meu paciente da melhor maneira. Puxa de volta. Na verdade, degrada o material e o material é metabolizado pelo organismo. E a galera coloca e olha e fala, tira um pouquinho mais, tem isso ou não? Não, eu nem deixo. Posso nem falar que faz isso. Não, até porque o paciente, ele tá assustado, né? Pensa, você levou agulhada na face, você tá anestesiado, tá vermelho. Eu moldei, eu apertei a região. Então, o paciente, ele sai dali inchadinho, diferente do que ele entrou. Então, eu sempre falo, vai para casa, daqui só 15 dias você vai voltar com suas reclamações. Eu não quero a sua reclamação agora, porque a sua reclamação agora ela é transitória, daqui a pouco passa. Principalmente quando faz preenchimento labial, sai com o lábio bem volumizadão. Lembra que a gente tava falando da Dai, né, agora? Então, sai com o lábio enorme, a pessoa já assusta e cai para trás. Porque fala, eu vou ficar assim? Então, o que a gente tem que pensar é acalmar o paciente. Calma, que daqui 15 dias você volta com a sua reclamação. 15 dias, então, você tá meio... Já diferente. tá lindo, já tá maravilhoso, pô. Agora, isso. Diego, você corre o risco também, a gente está falando de materiais que não são aconselháveis a colocar, e a gente sabe que tem muito profissional que mente, ele está colocando, né? Sim. Como que o nosso ouvinte aqui pode... Porque a partir do momento que você injetou, eu posso até olhar ali a etiqueta, posso conferir data de validade se você está usando um produto, mas a gente ouve muita história de produto falsificado, de produto contrabandeado, produto vencido, produto, enfim, impróprio para o uso, tal. Como que quem está ouvindo a gente, a hora que vai procurar um profissional, pode se prevenir disso? Que eu acho que isso é um problema muito sério. Você tem caso de... duas perguntas em seguida. De ter que consertar problema de maus profissionais? Olha, a sua segunda pergunta é fácil de responder, todo dia. Né? Então, todo dia a gente está consertando alguma coisa que aconteceu com outra pessoa. Então, o paciente não é meu, chegou com uma intercorrência, por exemplo. Chegou com uma necrose, uma paralisação vascular e está virando uma necrose. O profissional não tratou ele. E aí ele me procura desesperado para que eu trate ele. E eu não posso negar, até porque a gente não pode negar ajuda, né, tratamento. E mais do que isso, eu amo tratar esse paciente porque eu sei que esse paciente confiou em mim. E eu sei o que eu vou ter que fazer para resolver. E aí a gente resolve o problema desse paciente. A primeira pergunta que você me trouxe, que é o que a gente pode fazer para a prevenção de saber se esse profissional está trabalhando com o material certo ou não, a gente ainda não tem um órgão tão regulador. A gente tem um órgão regulador, né, Anvisa, sobre os produtos, mas ainda existe muito contrabando. E lá atrás, vamos pegar o Diego de 10 anos atrás, eu ainda pensava na questão de, nossa, tem fulano que está vendendo material mais barato, deixa eu comprar dele. Até que um dia eu comprei um material falsificado. E como que eu sabia que aquele material era falsificado? E até hoje eu tenho ele no meu consultório. Eu abri a caixinha e a caixa e a seringa do material era totalmente diferente do original.
Então, por que eu tenho lá dentro do consultório? Para mostrar para os alunos que isso pode acontecer. Se eles comprarem fora da marca, se eles comprarem com uma pessoa que não é idônea. Eles precisam saber que material eles estão comprando. Então, quando você abre uma caixa de um material que é falsificado, você consegue perceber. A etiqueta é diferente, o lote é diferente, a embalagem é diferente, a maneira como fecha essa embalagem é diferente. Então, é muito engraçado porque o profissional que está comprando material falsificado e aplicando, ele não está pensando no paciente. Né? Falsificado nele. existe. Nem nele. Existe falsificado bom? Não Não, né? conheço. Se é falsificado, É, não é bom, falsificado. né? Porque você pega O CD anabolizante. pirata, né? Era bom na época que a gente pagava baratinho. Às vezes mudou a embalagem. Na Às vezes verdade. mudou a embalagem. Então, a gente... Então, mas se é pirateado... Porque a minha tem opinião é o gente de seguinte, lá de dentro, não tô falando do seu produto, tô falando de qualquer outro produto. Tem gente igual de roupa, tem gente que da fonte realmente sai da próprio local, a pessoa tem a mesma máquina, tem tudo, e só trocou, você tá comprando... mas aí a né? gente está falando de um produto farmacêutico. E até produto de anabolizante o pessoal exige- usa, né? Eles Mas fazem uns... um anabolizante é mais fácil de ser feito do que ácido hialurônico, né? Porque né? o ácido hialurônico ele é feito através de uma bactéria. A mesma coisa da toxina botulínica, ela é feita a partir de uma bactéria. Então, você precisa ter o cultivo dessa bactéria para produzir isso, para gerar esse produto, para você conseguir injetar no paciente. Quando a gente tem um produto que é falsificado, o problema é que a gente não sabe o que tem dentro daquele dele. frasco, entende? Nem Então, como ele foi conservado, como Não. ele foi armazenado. e aí, por exemplo, a gente pega um ácido hialurônico. Gente, nos cursos, o que a gente faz para o aluno entender como que é a pressão do ácido hialurônico saindo pela seringa, passando pela agulha e sendo injetado. A gente pega a folha sulfite, pega a seringa de ácido hialurônico, enche de gel de cabelo e esse aluno vai aplicar em cima daquela folha sulfite. Porque o gel de cabelo tem a mesma densidade de um ácido hialurônico. Então, se a gente para pensar, e eu compro produto falsificado, esse foi um gel de cabelo e coloquei no paciente. Entende? Então, não dá pra gente comprar produto falsificado. Né? Sai um pouco do que é ético e mais do que isso, é do que eu vou dormir e acordar no outro dia com vários Não, BOs. é bom explicar isso daí pra quem tá comprando, né? Sim. Pega anabolizante, tinha gente que colocava azeite de oliva, pô, na década do Arabulim. Tirava 2 ml, tirava 1 ml e jogava azeite de oliva dentro. 2. Então o cara comprava 2.000, fazia 4.000. Quem que vai saber? O cara aplicou lá, vai denunciar quem? O que a gente tem hoje, a falsificação de produto a gente consegue reconhecer muito rápido quando a gente fala do material, porque o material, quando é falsificado ou quando ele está fora da normalidade, ele começa a cometer problemas no paciente. Então, vários probleminhas começam a acontecer e na hora você já começa a descobrir. O grande problema é, por exemplo, toxina botulínica, que é o famoso Botox. Eu não sei se vocês já viram, várias pessoas, eu fiz Botox por R$400, fiz Botox por R$500. Por exemplo, hoje o nosso ticket médio de toxina botulínica não é o valor mais barato do mercado. Hoje a gente está falando de uma toxina sendo cobrada de R$1.600 até R$1.800 dentro do consultório feito por mim. Sendo que o meu vizinho está fazendo por R$700, R$800. Qual a diferença entre si? O material ele precisa ser reconstituído com soro. Só que o material ele é caro pra gente como injetor, né? Então, eu não consigo colocar um valor tão baixo. Eu não consigo cobrar R$700 se o meu frasco custa 900. Não faz sentido. A conta não fecha. A conta não fecha. Então, o que as pessoas fazem? Reconstituir com mais soro. E aí, eu consigo aplicar em mais pacientes o mesmo material, entendeu? Só que, ao invés de durar É isso. 6 meses, ele vai durar 3. E aí, o que a gente mais escuta dos pacientes hoje em dia? A toxina não dura mais o tanto que tem que durar. A toxina não... Eu faço hoje, daqui 2 meses já foi embora a minha toxina. A toxina, ela é totalmente dose dependente e técnico dependente. Então, se eu tô aplicando de uma forma errada, não vai durar no meu paciente. Se eu tô aplicando uma dose errada, não vai durar no meu paciente. Então, é isso. A conta fecha rapidinho quando a gente fala do material. E quando a gente fala sobre custo. É legal quando a gente fala sobre mercado, porque eu falo isso para os meus alunos. É uma delícia você ter 1 milhão de pacientes na sua cadeira. Mas você trabalhar igual um maluco para ganhar R$100 porque você precisava de um monte de paciente na sua cadeira e você não quis fazer o certo, é muito pior, porque a dor de cabeça vem lá na frente. Então é melhor você cobrar. Vem. Em algum momento vem. Lógico que vem. Um paciente está batendo na sua porta a cada 2 meses falando que a toxina não está durando, a conta chega. Porque o paciente fala, não está durando, doutor, você que é ruim, o produto que você usa é ruim. O paciente começa a desconfiar de você. Fui no meu amigo lá, meu amigo falou que você colocou isso. Isso, começa o bafafá, gente, não dá, entendeu? Eu ia perguntar isso. Hoje o Botox abaixo de R$1.000 é o que você mais vê em propaganda na internet, né? Fala, O tempo que todo. é 700, O 500, tempo 600 e todo mundo, assim. Eu conheço várias amigas minhas acima de 1.500, 1.800. Aí você vê uns outros lá, fala 400, 600. As pessoas você até conhece, fala,
que será? O produto? Será que é promoção mesmo? Será que é o quê? É assim, cara, é muito maluco quando eu vejo também. Né? A gente brinca, deve estar misturando com agro, só pode chacoalhando, porque não tem, a conta não fecha, gente. A pessoa que tá fazendo isso, ou a conta dela não tá fechando, ela simplesmente não tá se pagando, ela tá empatando. Não sabe fazer conta. Não tá fazendo conta, isso, ela tá pegando com essa mão o dinheiro, jogando para essa e pagando o material. Ou essa pessoa tá trapaceando alguém. E aí a trapaça tá sendo com ela mesma, porque tá fazendo isso, e com o paciente que tá aceitando isso. É tipo um cafezinho. Você vai fazer um café para um, você faz para dois, né? É isso. Joga um pouquinho de água a água, mais. né? Põe mais água no café. Põe mais água no feijão, né? Que tá chegando mais gente para o almoço. Interessante. É isso aí, isso, é isso. Mas o consumidor, no fundo, ele sabe. Porque não tem Não sei se ele sabe. Não Acho que tem almoço de graça. Você acha que ele não sabe? Mas todo mundo quer o almoço de graça, né? Esse que é o problema. Não Mas tem, mas todo mundo quer. Né? Imagina alguém que nunca fez. Vai lá e chega lá e viu um de 1.200. Aí olha outro de 700. Ele fala, tá lá. Uhum. Aquele ali, o consultório é melhor, deve ter mais gente para pagar. Aquele ali, o consultório dela é mais simples, básico. A pessoa pensa isso. E sabe o que as pessoas fazem muito, eu acho, talvez? A diferença de preço e valor, né? Então, Muito. Eu passo esse problema diariamente. diariamente. Eu não sou a mais barata. Uhum, é isso. E eu até falo para os clientes, eu sei onde vende mais barato, mas eu não sei onde vende com a mesma qualidade. Uhum, Eu é até isso. te indico, você fala. Até te indico, eu falo, até te indico. Posso te dar uma lista de lugares que vende mais barato. É isso. Mas com a qualidade que eu vendo, eu não conheço ninguém. E o que acontece é isso, os pacientes eles vêm da rede social, só que aí ele não me conhece, ele não sabe quem eu sou, ele não sabe que eu tô há 10 anos no mercado, que eu sou professor, que eu tenho mestrado, que eu tô há 8 anos só dando aula. Ele não sabe esse currículo, ele me viu na rede social, numa fotinho bonito que eu postei de antes e depois. Então ele me compara com outras pessoas que também postaram antes e depois. E aí ele vai comparar preço e não valor. Entendeu? Então é esse tipo de diferença que a gente vê hoje dentro do mercado. E quando a gente fala sobre um método, por exemplo, eu tenho o meu método de luz, sombra e personalidade. Eu começo a mostrar para o meu paciente o valor dele estar dentro da minha sala. O valor dele sentar na minha cadeira e entender que eu não vou somente entregar uma toxina. Eu vou entregar o resultado que ele tanto espera, que não é só a toxina que vai fazer. Porque ele espera ser uma pessoa diferente na face. Não só um botox que vai resolver a vida dele. Entendeu? Você, como professor, você acha que impacta, né, para o seu cliente... Você sentar ali na mesa e falar, pô, sou um professor, já estou 10 anos já no mercado, do que simplesmente uma pessoa que começou hoje? Com certeza. Eu fico me achando, né? Eu acho que mais do que me achar, eu acho que faz com que mostre o quanto você tá há tempos na mesma área, fazendo o que você faz. E se a gente for colocar na ponta do lápis financeiramente, gente, o consultório ganha 3 vezes mais do que da aula. Né? A gente tem um curso com ticket médio alto, mas mesmo assim o consultório ainda me rende mais dinheiro. Então eu faço o que eu faço há 8 anos porque eu amo fazer o que eu faço. Né? Eu amo ensinar, eu amo mostrar para as pessoas o brilho no meu olhar que faz eu amar a harmonização facial e fazer outros profissionais também amarem do mesmo jeito que eu faço. Uma terapia, é isso. Então, Não, e a responsabilidade também de ensinar, poder, né? de ensinar. De você conseguir ensinar o que você sabe. E aí, lógico que dá mais poder de persuasão com o seu paciente. Tem mais autoridade. Né? Quantas vezes a gente vai num médico, vamos colocar hospital. Não sei se a gente pode falar nome, mas um hospital, sei lá, no Einstein. Todo mundo que passa com um médico, mesmo que não é dentro do Einstein, um médico atende dentro do Einstein e fala assim, esse médico é ótimo, ele atende até no Einstein. Todo mundo. Não é? Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo fala. Não. Você tratou lá no Einstein? Não, mas o médico é do Einstein. Então, não é. Meu filho fez uma cirurgia do coração há uns 4 anos atrás. A gente procurou o médico do Einstein. Olha lá, tá vendo? Quem fez a cirurgia foi o médico do Einstein. É isso. Então, você tem, porque tem um nome, né? Uhum. Você tem uma referência de Total. hospital. E assim, a gente... E ao contrário também acontece, né? Porque se o profissional acontece algum erro, que todo mundo você fala assim, mas ele não era do Einstein, né? Como assim, errou, né? E é engraçado porque quando a gente olha pra minha carreira, assim, eu sempre... Antigamente eu me peguei muito a título. Então, por exemplo, fui fazer faculdade. Fiz faculdade na Unicamp. Não é qualquer pessoa que passa na Unicamp. São 80 pessoas disputando. São 33 mil pessoas disputando 80 vagas. E eu sou uma das 80 pessoas que passaram nessa vaga. Aí a gente vai depois para a especialização. Eu sou da primeira turma de especialista do país. Sou da primeira turma de mestre do país. Aí eu sou professor há 8 anos. É óbvio que eu tenho que
que o paciente… autoridade para isso. Entendeu? O paciente é óbvio que vai super se adequar e querer passar comigo. Aí a gente fala sobre valor de novo, né? O quanto o Diego vale dentro do mercado. Aí não dá para eu querer me comparar com uma pessoa que cobra Não. R$600. Tem uma pesquisa que foi feita que você dá o mesmo medicamento, se é dado por um médico, por exemplo, um profissional com a sua formação e um profissional que acabou de se formar, o mesmo medicamento, o seu vai fazer mais efeito do que aquele profissional que acabou de se formar, o mesmo remédio. Porque a credibilidade no profissional que está falando com você vai fazer que você tenha mais resultado do que outro profissional. Mesma doença, o mesmo medicamento, mas não diria o poder, mas a formação do profissional influencia no resultado do remédio que você está tomando. Isso é pesquisa. E eu acho que o profissional que está entrando na área, ele precisa cada vez mais se gabaritar. O profissional que está entrando na área, ele precisa cada vez mais se especializar na área. Por quê? A gente está falando de um mercado que somente 3% da população brasileira sabe o que é harmonização facial. 3%. Sabe o que é harmonização facial. Para mim era um negócio que 100%. Todo mundo soubesse. Brasil, você tá falando? Brasil. Não, 3% sabe. Quantos por cento tem condições financeiras de fazer? Você tem Então, ideia, não? a gente não tem noção, porque o que acontece? A gente está falando de algo que hoje já está mais acessível. Então, a gente tem clínicas mais baratas, a gente tem a possibilidade de outras pessoas acessarem isso. Lógico que o ticket médio disso é alto. Por exemplo, hoje um preenchimento labial comigo, 1 ml, está custando mais do que um salário mínimo. Então, a gente fala que está mais acessível, mas mesmo assim não é todo mundo que consegue comprar. Mas a gente está falando de uma população que não sabe nem o que é a palavra harmonização facial. E aí, Maluco, muito pra mim maluco. É tão… Por que que é comum? Porque as redes sociais é muito massificada. A gente fala muito. A nossa cara tá o tempo todo ali falando. Televisão não fala, só fala nas redes sociais. E o tempo todo tá rolando feed ali e tá toda hora aparecendo alguém que faz harmonização. Você conhece as pessoas. Artista. E outra, o meio que a gente vive, né? Falando de classe média, classe alta, é o pessoal que mais bolha, consome. E então, a classe baixa, né, a classe C, classe D, ainda está com dificuldade nesse consumo. Então, tem muita gente para conhecer. E se as pessoas não se especializarem cada vez mais, o mercado cada vez mais vai se apertar para as pessoas que não são especializadas no procedimento. Só fiz um cursinho básico e eu só faço o básico. Cara, daqui a pouco você vai morrer na praia. Você vai ter que fechar seu consultório porque tem muita gente ficando boa no mercado. Então, essa é a grande disputa. É briga de gente grande, né? E a pergunta que todo mundo faz pra mim é: Diego, mas você não tem medo de formar aluno? Você tem mais de sei lá quantos mil alunos formados por você. Formado por mim? Claro que não, né? É Claro formado que não. por mim, porque enquanto o aluno Quando você sabe que você é bom naquilo que você faz, você não precisa ter medo. E assim, pro aluno chegar onde eu tô, vai levar tempo. E aí, quando ele chegar onde eu tô, eu já não tô mais já ali. Tá 10 anos na frente. Eu já tô na frente, entendeu? As oportunidades que eu tenho já são muito diferentes do que ele tem agora. Então, é isso. É melhor eu ensinar e fazer com que essa pessoa seja boa no mercado do que eu reservar. Não, e você, de alguma forma, você está fazendo um trabalho importante para deixar menos pessoas com sequelas de maus profissionais que tem no mercado, né? É isso. Lá fora, como é que tá o mercado? O mercado é pior do que no Brasil. Pior, né? É pior? Eu vejo pelos filmes, assim, você não vê os atores hoje com os dentes legais, com harmonização, Não, pele. depende. Se for ator americano, sim. Agora, vai assistir um filme sueco, um filme alemão, um Você filme olha e fala, italiano. "Caraca, os caras não se cuidam, não." Não, é que assim, tirando os filmes americanos, os filmes que a gente chama de alternativos, né? Que são filmes estrangeiros, que não americanos, as pessoas são reais, assim. Você pega ator com dente feio, você pega… Cheio de expressão na face. cheio de expressão na face, porque não é aquela cultura americana. A gente tem uma idade. cultura mais americanizada, né? Hoje a gente tem 3 países que lideram o ranking de estética. Então, a gente está falando de Estados Unidos, Brasil e Coreia. São as 3 principais potências em estética. No consultório, por semana, a gente atende ali 2, 3 pacientes que vêm de fora do país para passar com a gente. Hoje mesmo eu estava atendendo uma paciente americana dentro do consultório. Então, a gente traz pessoas de lá de fora para passar com a gente pelo fato da gente ser referência dentro do mundo, loucura, né? não sabia. O mundo vê a gente como uma referência em estética.
Existem 3 pontos que a gente é visto. A medicina do Brasil é uma das melhores, né? A gente está falando de primeira ou segunda melhor do mundo. Tanto é que um hospital público... Incluindo o SUS. Então, o hospital público do SUS ganhou um dos 10 principais hospitais do mundo. Saiu ontem a pesquisa. Então, pensa, um hospital do SUS, Brasil, que a gente mete o pau todo dia, no hospital do SUS, ganhou como um dos melhores hospitais do mundo. Então, pensa como não é precário lá fora. Aí a gente está falando de medicina, a gente está falando de uma odontologia muito bem estruturada e, mais do que isso, de pacientes educados. Todo mundo escova dente. A escola pública dá escovinha, dá conscientização, leva pasta, os dentistas vão lá e escovam o dente da criança. Então, todo mundo sabe o que é escovar dente. A gente tem uma água fluoretada que foi introduzida dentro do Brasil, isso, depois virou mundialmente para as pessoas não terem cárie. E a gente está falando de uma estética muito bem avançada dentro do mundo, né? Então, todo mundo conhece o Brasil como referência nisso. Alguma coisa a gente tem que ser bom, né? Não é? Brasil Não é só carnaval, Não dá não é pra só ter síndrome carnaval. de virar-lata o tempo todo, né? Não dá. Como é que foi na pandemia pra você? Foi ótimo. Foi a melhor Pessoal coisa usou? do mundo. Foi ótimo. Eu falo assim que foi quando a gente triplicou o faturamento dentro da empresa. Então, a gente foi para um faturamento de 500 mil reais. Desculpa falar valor, mas a gente foi para um faturamento de 500 mil reais de atendimento feito pela minha própria mão. Por que que aconteceu isso? As pessoas tinham que trabalhar com a câmera ligada do computador Eu ia perguntar isso. e elas não tinham onde gastar dinheiro, né? Então, o lugar que estava aberto, clínicas, hospital e supermercado. De resto, não podia abrir. Foi a melhor época, em 14 anos de loja, a pandemia foi a melhor época. Melhor época. E a gente tá Porque era tentando voltar. comida. E a gente tá tentando voltar para essa época, né? Tipo, meu Deus do céu, eu quero faturar da mesma forma que eu faturava e Mas sem... eu não tinha que trabalhar tanto. Você tinha escola na época já ou não? Já dava aula. E aí minhas aulas todas viraram online. Online. Mas eu não imagino... Pra mim foi a melhor época em 14 anos, porque as pessoas não tinham onde gastar dinheiro, gastavam dinheiro em comida. Que, aliás, deveria ser prioridade, porque comer bem tem que ser prioridade. Mas eu não imaginava que estética fosse isso, porque as pessoas não estavam saindo de casa, né? E aí, o que as pessoas inventavam de desculpa? Primeiro, que elas queriam sair de casa. Segundo, elas estavam loucas porque elas se olhavam o tempo todo numa tela de computador, porque elas estavam fazendo home office, e elas se olhavam na tela, o que a tela traz? Sombra muito mais profundas, marcas mais evidentes, e elas começavam a se olhar e viam o filtro do Instagram, ela estava linda no filtro do Instagram, mas a hora que ela ia para a tela do meeting ali para fazer com a empresa, ela estava acabada. E aí ela falava, eu quero ficar igual tá no filtro do Instagram. Então ela corria para dentro do consultório. Foi a época que a gente mais comprou material e foi a época que a gente mais vendeu procedimento para paciente. Foi ótimo pra gente, pandemia. Loucura, né? Graças a Deus que teve um pouquinho ali pra gente conseguir ganhar dinheiro. Foi bom por isso. De resto, foi bem ruinzinho, né? E eu brinco que se eu soubesse que eu ia ficar sem descansar na época da pandemia, como a maioria das pessoas descansaram, eu tinha que ter pego pelo menos um mesinho pra ter descansado. Porque Trabalhei muito também. trabalhei muito, 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 muito. E eu não tive descanso. Então, as pessoas... Agora elas estão... Parece que o mundo tá voltando. Pelo menos em São Paulo, né? Você vê o trânsito voltando. As pessoas ficando malucas de novo. E eu falo, eu tô maluco desde antes da pandemia, entendeu? Não consegui parar como todo mundo parou. Então, é meio louco, assim. Porque a gente continuou trabalhando normal. A gente Conta também. pra nós aí a nova moda aí, qual que vai ser? Nova moda... Ó, Bastidores deve ter. Vocês devem saber de coisas que a gente Não pobre sabe. mortais não sabe. Existe um ponto que está entrando muito no mercado, que a gente tem trazido faz 2 anos para dentro do Brasil. Desde os congressos, há 2 anos, a gente tem escutado falar que são as regenerações de célula. Então, uma célula que está envelhecendo... Então, usando célula-tronco e alguns potenciais de célula-tronco. Então, a gente usa isso para fazer com que a célula do paciente volte a ficar jovem. Então, isso é muito novo no mercado. Então, a gente está falando disso há 2 anos, só que não é difundido Mas ainda. já é possível aplicar isso. Já é super possível. A gente já faz isso há 2 anos no consultório. Olha que E o loucura. resultado? Incrível. Porque o que acontece? A gente tem 3 tipos de tratamento de regeneração celular que a gente tem hoje no Brasil. Primeiro é usar a célula autóloga, célula tronco autóloga. Isso é um tratamento extremamente exclusivo, tratamento médico. Então, não é todo mundo que tem acesso a isso. Então, você retira a célula tronco do próprio paciente e reaplica em outro lugar. E aí faz regeneração, por exemplo, de cartilagem, de estrutura óssea, de pele, de tudo.
A gente tem outros 2 materiais que eles são bem efetivos, que a gente tem usado e a gente tem visto muito falar na estética, que são os PDRNs e exossomos. PDRN é aquele DNA do esperma do salmão. Tem muita gente falando sobre isso, que ele faz com que diminua a reação inflamatória daquele local e faz com que a célula volte a trabalhar como jovem naquele meio ambiente mais qualificado. Mas aí não é uma célula sua. Não, é uma célula do salmão. minha. Isso, DNA do esperma do salmão. Já quando a gente fala do exossomo, a gente está falando de vesículas que são liberadas através de células-tronco. Pode ser animal ou vegetal. E a gente não está falando de célula autóloga, eu estou falando de algo produzido pela indústria. E aí eu coloco esse exossomo dentro da pele do meu paciente, eu faço com que aquela célula que está envelhecendo do meu paciente, ela volte a trabalhar como uma célula jovem. Então, uma célula que está com uma característica, sei lá, de 50 anos, ela volta a trabalhar como se ela tivesse 20. Então, a gente rejuvenesce aquela célula. Então, pensa como que isso daí vai ser a longo prazo. Mas, nossa, isso dá outro podcast. Corta e vamos fazer Isso outro não agora, é- né? Isso não é divulgado ainda. É super divulgado por profissionais Nunca de ouvi falar. ponta, né? Então, não são todos os profissionais que utilizam. Mas já existem testes de laboratório. Super! E isso dura quanto tempo? A gente está falando de uma célula que... Quando a gente fala sobre célula, né? A gente não consegue quantificar tempo de durabilidade daquela célula jovem até ela morrer, né? A senescência dessa célula. Mas a gente está falando de algo que eu aplico hoje no meu paciente e reverbera em torno de 1 ano e meio ali. Então, a gente está falando de... Vamos pensar assim. Todo tecido precisa de colágeno. Vou explicar do que eu faço. Então, todo tecido precisa de colágeno. Quem produz colágeno na pele é o fibroblasto. Olha, agora é uma aula de biologia, hein? O colágeno do tecido é produzido através de um fibroblasto. E aí, esse fibroblasto é uma célula que ela trabalha quando jovem, quando você é bebê, você tem fibroblasto. E o fibroblasto produz muito colágeno, porque aquela célula é muito jovem. Aí você aperta a bochechinha de um bebê. Não é dura? Você quase não consegue dobrar aquela bochecha. Aí a gente vai para uma pele de um adolescente. Ainda tá durinha. Aí puxa a minha pele, que tô na fase dos 30, 40. A pele já começa a ficar mais flácida. E aí a gente pega uma paciente de 70, 80 anos, a minha avó. A pele dela vai, mas nunca volta. Né? Por quê? Amarra. Porque falta colágeno. Porque falta colágeno. O colágeno não está sendo produzido. E quem produz é o fibroblasto. Então, não é porque você está perdendo colágeno, é porque o seu fibroblasto está ficando velho. A sua fábrica está enferrujando. Então, se você está tendo uma fábrica enferrujando, daqui a pouco essa fábrica é fechada. E ela não produz mais aquilo que ela produzia. E aí você coloca uma célula. E aí, o que a gente faz? Vai pra leilão. O bioestimulador vai para leilão. O bioestimulador de colágeno, até então, era a maior potência que a gente tinha no mercado. Bioestimulador de colágeno, ele é ótimo porque ele estimula colágeno. Mas se eu tenho um fibroblasto, uma célula que não consegue produzir em grande potência o colágeno, o bioestimulador não funciona tão bem. Então, o que eu faço? Venho com o bioestimulador de colágeno e, junto disso, exossomo. O exossomo vai dar qualidade para aquela célula. Aquela célula volta a ficar jovem e volta a produzir colágeno. Da mesma forma que a gente produzia quando era pequeno. É isso. Você entendeu? Você Não é volta muito. com o tempo. Volta no tempo. E é muito legal, Muito porque legal. quando a gente vai pra fora, em palestra, essas coisas, tem muitos médicos falando sobre isso. Tem médico que testa isso há 10 anos. E aí eles falam assim, daqui a uns 30 anos, a gente só vai morrer se a gente quiser. Eles falam Acho que muito menos. isso. Não, se a gente não acabar com o isso. planeta... Se a gente não acabar com tudo, se a né? gente não acabar com o planeta antes, a gente precisa cuidar da pele, mas precisa cuidar O do Raul que a gente planeta ia também. trazer aqui é isso. Ele está estudando sobre isso. Ele fala, se o mundo não acabar, as pessoas vão viver até os 130, 140. Mas do jeito que a tranquilo. gente cuida do planeta... Talvez é o muito difícil. planeta acabe com a gente, né? Não é nem... Não, o planeta não acaba. A gente acaba e o planeta continua. É Mas isso é divulgado, Diego, a então, gente precisa- Super divulgado. Super divulgado. Só que ele é divulgado somente para quem é profissional de alta performance. Então, por exemplo, eu não atendo o mundo todo. Eu atendo meus pacientes que já passam comigo e tudo mais. Então, todos esses pacientes já têm ciência do tratamento. sabe que existe Já isso. sabem, a gente já tá fazendo. Mas hoje deve ser um tratamento muito caro. Assim, pro paciente que faz estética não é caro. Um tratamento... Não, comparado a um tratamento convencional hoje. Parecido. Não. A gente tá Parecido. falando de um procedimento que vai custar uma sessão de R$2.500, R$3.000. Super. Não é caro. E a Porque eu durabilidade imaginava de assim, um que- ano. A gente tá falando de um tratamento aí que vai ter uma durabilidade, tudo vai depender de como que tá esse organismo, né? E a gente tá falando talvez de precisar até de mais sessões, de 2, 3 sessões.
Mas o resultado a longo prazo, isso é muito incrível para o nosso paciente, né? Então, o paciente ele não liga de pagar sabendo que vai ter Não, resultado. é que eu achei que fosse assim, sei lá, um tratamento 50 convencional mil reais. custasse. 50 mil reais. Não. Tipo, um tratamento convencional custasse, sei lá, 5 e um tratamento desse custasse 30. Não, zero, gente. É muito tranquilo de ser feito. Na verdade, o que acontece é que tem pouca divulgação. A gente tem poucas marcas no Brasil que trazem esse material, porque esse material ele não é produzido aqui, e pouco investimento em relação a marketing mesmo do material. Os profissionais não sabem. É muito engraçado porque eu dou aula e quando eu vou falar sobre isso para alunos que já trabalham na área, falam: Meu Deus, que novidade é essa? Mas faz 2 anos que eu estou trabalhando com isso, porque eu vou para fora, né? A gente vai para congresso fora do país. Tudo lá tá rodando. Só que quando chega aqui no Brasil, as Depois de pessoas. 5 anos. É sempre assim. A gente precisa terminar. Ah, que triste, hein? O papo tá bom, mas Não nunca é, demora fluiu, de fluiu. podcast. Que pena. Ela tem uma pergunta. Isso que eu falo, a gente não fez uma pergunta da pauta. Eu fiz uma. Fez Uma que nem era daqui, né? Você fez e veio por conta. Mas é uma delícia. Ó, esse daqui é um presente do Empório Manjericão pra você. Obrigado. Muito Pra obrigado. você comer na volta, da fome falar. São uns nuts Muito agridoce obrigado. de presente pra você. Sim. Gostaríamos de agradecer a sua presença, mas a gente tem um tempo aqui. Mas adorei te conhecer, Diego. Foi um prazer também te conhecer. E aí a gente vai marcar outros, né, Lu? Tem muito assunto pra falar Tem. aqui. Isso daí é um tema que a gente poderia falar. É muito interessante. Pra você pode ser. Eu tô falando, pra você que é da área, já tá aí na sua cabeça. Agora, pra quem não é da área realmente, tem gente que não sabe. Cara. Tô falando, tem gente que não sabe nem que é botox, você falou. Tem gente que nunca ouviu falar nisso. A gente bate muito isso dentro do consultório, porque pra mim fica tudo muito rápido, né? Eu já sei o que é. E às vezes a gente acaba esquecendo de contar pro paciente, educar o nosso paciente. Então, educar outras pessoas que não são somente nossos pacientes é melhor ainda, porque a gente multiplica a ideia e as pessoas continuam falando. Mas fazendo uma analogia, assim, muito simples. Eu tenho lá na loja uns 3 mil produtos, né? Às vezes chega cliente e fala assim... O que é semente de abóbora? Eu fico imaginando, eu falei, como que alguém não sabe o que é semente de abóbora, entendeu? Como assim que uma pessoa não sabe o que é quinoa, o que é chia, o que é linhaça? Sabe. Mas aquilo tá tão no meu mundo, no dia a dia, que eu acho que todo mundo sabe o que é uma semente de chia. Ainda as pessoas chegam e falam assim, eu quero lixia. Eu falei, lixia a gente não tem, a gente É tem óbvio semente pra de chia. nós, não é pras pessoas. O que é óbvio, porque a gente tá muito envolvido, né? Sim, Então, pra total. gente... E todo vira até mundo tá chato, né? sabendo. Parece que todo mundo sabe, que chato falar Você disso. fica arrogante, né? Porque você fala assim, como assim você não sabe? Entendeu? Mas é exatamente isso, porque como a gente está envolvido nisso, pra gente é um assunto muito recorrente. Sim. Né? Mas para quem tá fora, por isso que é legal o podcast que a gente fala. Porque se pra gente que tá envolvido nessa área da saúde, já tá no episódio 110 e não sabia disso, que dirá para o público que está assistindo a gente. Diego, fala pra nós, o que é vida saudável pra você? Já esqueci. A gente esqueceu no último podcast de fazer essa pergunta. Você acredita? Que a gente sempre faz. Essa é a pergunta. Olha, com as canetas emagrecedoras hoje no mercado, a gente sabe que vida saudável não é ser magro. Pra mim, hoje, Diego, pessoa, eu levo muito a minha saúde mental como uma vida saudável. Então, minha cabeça tem que estar muito boa para todo o restante trabalhar. Então, ter uma cabeça boa me faz conseguir treinar todos os dias, me faz executar meu trabalho com excelência, me faz ter colaboradores de confiança, me faz ter uma casa muito bem próspera, cachorros que são amáveis, um marido maravilhoso, uma família muito boa. Então, se eu tô bem com a minha saúde mental e todo o restante vai reverberar da mesma forma, né? Vai vibrar da mesma forma. Então, para mim, uma vida saudável é cuidar da minha cabeça, do meu corpo, do meu espírito e o restante, vamos que vamos. Ó, 120 pessoas, cada um responde de uma forma. Vai ter que sair um livro É, de vida a saudável gente pra todo mundo que vem aqui. Não, agora viu? que eu me toquei que no último a gente não perguntou. Vou mandar para elas gravarem. É isso. A gente fica tão envolvido aqui que às vezes a gente até esquece. Diego, muito obrigada Obrigado por você estar aqui a com a vocês. gente. Foi um prazer imenso te conhecer. Prazer é meu. Muito obrigado mais uma Fica vez o pelo convite para espaço. volta. Pode deixar, Diego, eu volto prazer mesmo. também. Se fez sentido pra você esse podcast, encaminha pra seus amigos, parentes, conhecidos. Se inscreva no canal, compartilhe e dá um like aí pra gente fortalecer o nosso canal. É isso, obrigado. Obrigada. Uhum. Valeu, irmão.